Vou iniciar a gravação. Bom, boa noite. É, Sejam bem-vindos aí a mais um talk, uma conversa, né? A gente separou aí para vocês um assunto bem legal. Por que comparar o total de mortes entre países é estupidez? Existem várias discussões aí sobre as notícias, né? Sobre o que está acontecendo nos nossos dias, e nós somos bombardeados por informações, né? Bom, falando sobre mim, eu sou Leandro, eu sou gerente de P&D, trabalho com gerente de projetos há mais de 20 anos e cientista da computação, trabalho com sistema de informação, sistemas de inteligência, sistemas de inteligente com inteligência artificial, BI, sistemas de execução de manufatura e uma série de outras coisas, né? Já faço palestra há algum tempo, sou professor de pós-graduação e também auxilio as pessoas em questões de investimentos, gestão, orçamento, né? Tá aqui o WhatsApp, meu LinkedIn, né? Meu canal no YouTube, tem várias outras palestras com outros temas, filosofia, finanças, e assim a gente vai colocando, vou lançando aí semanalmente. Bom, qual que é a nossa agenda hoje? A nossa agenda hoje é o ranking de mortes, né? O que a gente recebe nas notícias, né? Como a estatística vê as tendências, um indicador por milhão. Será que esse seria uma alternativa? Porque geralmente quando confrontam, por exemplo, o presidente, ele diz, não, vem por milhão. Será que isso é a saída, né? O ranking, a comparação e que indicador seria mais interessado? Essa é uma resposta difícil, né? Complexa. Então vamos lá. Olha só bem para essa foto. Imagina que você é um latifundiário, você tem uma produção gigantesca de toneladas e toneladas de feijão e você quer garantir que as suas sacas de feijão não tenham feijões brancos, né? Você é um produtor de feijões preto, né? Então, como saber quantos feijões brancos, ou seja, quantos erros, né, ocorrem numa saca? Responde aí para mim. Qual seria o método mais preciso para você saber quantos feijões brancos tem aí na saca? Contando tudo, né? Só que contar tudo seria um absurdo, né? Porque você fala de uma saca, você colocaria um ou dois funcionários para contar. Agora imagina várias sacas, dezenas, centenas de toneladas. Aí você para para pensar, não, preciso de um método mais barato, né? Algo mais simples que me ajude a fazer isso de maneira mais rápida. E como é que você faz isso? Você pega uma amostra, né? Pega uma porção de feijão e vê se naquela porção tem uma quantidade de feijões branco e outra quantidade de feijões preto. E aí, baseado nessa amostra, você identifica qual é a proporção de feijões brancos e a proporção de feijão preto. E aí, com isso, você tem condições de estimar quanto que seria o erro, né? A quantidade de feijões brancos no saco de feijões pretos. Esse daí é a base, é um princípio básico da estatística, né? Mas qual é o problema disso? A qualidade da amostra, né? Se você pegar uma amostra de cima do saco, vamos dizer que nela tenha bastante feijões brancos e no resto do saco, isso não garante que o resto do saco não tenha ou tenha feijões brancos, né? Isso é uma estimativa, né? Então, toda a amostra, todo o espaço amostral e a forma que você seleciona o conjunto para você analisar, ele tem riscos, né, de você garantir ou não garantir que ele representa aquele espaço, representa um todo. O dado, a proporção da amostra, ele é verdade, mas nem sempre eu vou garantir que aquela amostra ela equivale ao todo, né? E é isso aí você replica, imagina, em proporções nacionais e mundiais. Pensa no Ibope, pensa nos outros índices, né? O que avalia a TV aberta, entre vários outros, né? Que você pega amostras ali nas campanhas, nas eleições, etc. Né?
Então, essa metáfora aqui é tirada do livro do Darrell, que foi escrito em 1954, e eu vou mostrar para vocês no final, tá? Que livro é esse? Bom, então aqui, ó, essa aqui é a quantidade que eu peguei do Google Stats, né? Você vai ver aqui nos Estados Unidos a quantidade de confirmados, recuperados e mortes, né? E aqui o maisinho seria a somatória diária de quantas mortes estão acontecendo no dia. Aí Reino Unido, né, 41 mil, Brasil 39 mil, Itália, França e Espanha. Aí o que você recebe de notícia? Olha, o Brasil está em terceiro lugar no ranking de mortes mundial. Oh, meu Deus, e agora? Né? O Brasil está em terceiro lugar, vamos nos desesperar. Essa quantidade aqui de mortes, ela não é uma amostragem, tá, gente? Esse aqui é um total absoluto. O total, por exemplo, do Brasil é registrado nos cartórios, né, quando a pessoa falece, e ele vai para uma base do governo, e isso é compartilhado aí entre os países, né? Então, isso aqui não é amostra, isso aqui é um valor absoluto, é um valor, pelo menos, coletado dos cartórios, né? Então, a gente não, obviamente, né, a gente não tem como analisar um país do tamanho do Brasil, saber se todas as mortes estão sendo registradas. Eu não vou estar aqui questionando isso, né? Mas aqui a gente está levando em consideração e abstraindo que o fato de que o que está sendo registrado nos cartórios, até porque senão a gente não teria como medir nada, né? A gente tem que confiar em alguma coisa, nos dados cartorais, pelo menos, né? E há controvérsias, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Então, o seu ranking de morte mundial, aí faço-se a pergunta: e se o país é mais populoso e o outro não? Você poderia compará-los pelo número absoluto, né? Então, como você está vendo aqui, isso aqui não leva em consideração os tamanhos dos países, né? O que já invalida esse gráfico, já invalida essa tabela, né? Eu estou comparando países com dimensões diferentes. Vamos seguir aqui. No final vocês podem fazer perguntas se quiserem, tá? Aí de repente uma pessoa foi lá na internet, escreveu: "Não, eu vou dar uma solução. A França tem 67 milhões, Inglaterra 66, Itália 60, a Bélgica 11, Portugal 10. No total 215. E só o Brasil tem 212 milhões. Você não pode comparar esses países com o Brasil, né? Olha o total de mortes lá, né, somando esses países. E olha o Brasil, no dia que essa pessoa mediu foi 34, a gente já está em 39. Essa comparação aqui faz sentido? Também não. Também não faz sentido. E eu vou explicar mais na frente por quê, né? Por que esse ranking não faz sentido? Também está fazendo comparações por números absolutos e ele está aqui mostrando assim, ele está tentando, né, equiparar que para comparar esses países da Europa, eles teriam que somar alguns países para poder comparar com o Brasil, né? Não é? Então vamos seguir, ó. Eu vou fazer um paralelo com a Bovespa. Se eu pegar uma amostra, por exemplo, aqui do início do ano até abril, onde a Bovespa tinha passado dos 110 mil pontos, ela em março teve 3 circuit breakers, ou seja, seis paradas assim. Foi uma semana terrível, né, na metade de março, e chegou a 60, 61 mil pontos. Então, foi uma queda de mais de 40%. As pessoas desesperadas, né, perderam patrimônio. Quem tem aí todo o investimento em renda variada sofreu bastante, né, porque não tem um fundo de reserva, né, não protegeu aí o seu patrimônio, né, com uma estratégia mais saudável. E aí, ó, hoje o que você pensa? Se eu for entrar na bolsa, a bolsa não presta. Se eu for olhar para essa amostra aqui, lembra da ideia do feijão branco lá atrás? Essa aqui, essa amostra aqui me diz, ó, que bolsa não presta, é perigoso. Mas eu vou lhe mostrar um outro exemplo com um espaço amostral maior no tempo. 20 anos. 20 anos de bolsa, aqui você vai ver, ó, durante esses 20 anos aconteceram várias quedas, né? Várias crises. O plano cruzado, né? O plano Collor, a crise lá da moratória na Rússia, quedas assim, até da Nasdaq, que passaram de 80% por a bolha das .com em 2000, né? A crise do subprime, né? A venda lá
dos ativos das casas lá nos Estados Unidos. Eu conheci colegas, amigos americanos, né, que tiveram que devolver suas casas para os bancos, tiveram suas casas caçadas, né, devolvidas e tiveram que voltar, perderam seus empregos e tiveram que voltar a morar na casa dos pais, né? Então sofreram muito nesse período. Aí, entre outros, Wesley Day, o impeachment da Dilma. Então, aqui você vê vários quedas. Então, se você olhar no longo prazo, né, olha aí, ó, eu posso ver que desse ponto de 2003 para cá, olha aí, ó, essa linha de tendência. Então, eu posso, usando estatística e gráfico, mostrar para você que, dependendo do espaço amostral, eu posso te dar uma informação diferente, eu posso querer te manipular, eu posso querer te dizer que a bolsa não presta, não arrisca que a bolsa é ruim, um espaço amostral pequeno. Ou eu posso pegar um outro espaço mais amplo e mostrar para você, não é bem assim, você tem que pensar no longo prazo. Entenderam? Vamos seguir aqui. Então, aqui, Opa! Desculpem, eu não tinha mostrado, eu não pulei para aqui. Esse aqui que é o gráfico das crises históricas, né? Aqui é o gráfico do crescimento ao longo dos 20 anos de análise da Bolsa de Valores, né? E aqui, olha só, fiz um comparativo de dois indicadores importantes, né? Que é a inflação, que você pode ver aqui como o amarelo, IPCA, e também a poupança, que é o vermelho, né? Esse aqui é importante colocar porque 75% dos investidores brasileiros eles ainda estão na poupança. Por quê? Porque eles têm a falsa sensação de segurança da poupança, né? Mas se a gente coloca no gráfico um espaço amostral maior, né, para você analisar os dados, você vai ver a poupança vale a pena. Então, só nesse gráfico aqui, mostrando aqui a linha vermelha, né, da poupança, desculpa, e a linha amarela do IPCA, você vai ver que em vários pontos a poupança perde, né? E você vê que ano passado foi negativo, né? E esse ano a tendência também. Então, a pessoa que deixa o recurso na poupança está perdendo capacidade e poder de remuneração, né? E a linha verde aqui é a minha carteira de investimentos. Se eu fizer uma média aritmética e uma soma, né? Dá 28% ao ano e 442. Mas essa análise é errada. Eu coloquei isso só como um exemplo, né? Para que eu tenha uma análise correta dessa minha amostra aqui de 20 anos da rentabilidade da minha carteira, eu preciso selecionar a metodologia correta de análise estatística, que para rendimento eu preciso usar a média geométrica, que a gente vai explicar mais lá na frente. Usando esse método da média geométrica, eu alcanço 127% e no acumulado 2.176%, tá? Olha aí, ó. E com isso, com a média geométrica, eu consigo demonstrar os juros compostos, né? Os juros compostos aí, segundo Einstein, elas são a força, né, mais poderosa do universo, a maior invenção da humanidade, que permite uma confiável e sistemática acumulação de riqueza, né? Então, você sabendo avaliar corretamente, você com ativos, né, empresas, pelos indicadores fundamentalistas, você consegue escolher empresas boas e ter um bom rendimento. Bom, aí agora vamos voltar lá na estatística. Esse aqui eu peguei do Brasil Escola, né, esse gráfico, brasilescola.ol.com.br, muito legal, né? Tem vários materiais aí bacana para a turma estudar, né? E aí ele separou as medidas de tendência central nesse gráfico, né? Então, o que a estatística traz? A média aritmética, né? Todo mundo conhece bem, né? A soma dos números dividido pelo total dos números. A mediana, né? Que ocupa o centro da amostra, né? Então, assim, um exemplo aqui, de 1 a 9, quem é que está no meio? Número ímpar, né? É o 5. A moda, né? Que é a quantidade um valor que mais se repete, né? É a moda. Então, são esses três tipos de medidas de tendência. A média ponderada, né? Onde você coloca pesos
E tem também a média harmônica, que não está representada aqui, que pode ser usado com números que são inversamente proporcionais. Por exemplo, com velocidade, né? Então, para que servem as medidas de tendência central? Eles servem para nos ajudar justamente a entender qual é a tendência dos números, como é que eu avalio aquelas amostras, né? Imagina as amostras de um saco, 2 sacos, 3 sacos, 100 sacos, 200 sacos, para me saber, por exemplo, qual é a taxa, na nossa metáfora lá inicial, qual é a taxa de feijões brancos dentro do saco de feijões pretos, né? Então, com esse pensamento, o indicador por milhão resolveria, né? Porque o indicador por milhão, para avaliar, no caso, a taxa de mortalidade, né? As total de mortes, né? Morte absoluta, como mostrei para vocês, não dá para comparar, né? Os países com um número absoluto. Então, assim, o que eu faço? Eu pego o número de mortes, né, do país, divido pelo total da população e multiplico por 1 milhão, porque aí os países geralmente têm mais de 1 milhão de habitantes e com essa fórmula estatística, esse tipo de média, né, que aí a aplicação é uma variação da aritmética, eu permito comparar locais diferentes, né, tamanhos de populações diferentes, eu abstraio, né, algumas variáveis, né, e assim eu abstraio o crescimento populacional do país, né? Países de dimensões diferentes. Então, por exemplo, eu tenho aqui, vocês viram aquela tabela lá comparando UK com o Brasil, né? Aqueles países europeus. Então, assim, aí eu abstraio o tamanho, né? E vem a pergunta, qual é o contra, né? O contra eu estou considerando, usando esse indicador, qual é a fase que está o vírus no país, se ele está começando, se ele está subindo a curva de infecção, se ele já está no pico, se ele já está descendo. Ele abstrai isso, ele não considera isso, né? Quais são, quais são as idades que estão sendo utilizadas nesse espaço amostral, né? Quais são as idades das pessoas que estão sendo avaliadas nos testes, né? Porque os países estão investindo bastante nos testes. Com certeza, se tivessem mais testes no Brasil, nós descobriríamos que mais pessoas infectadas, né? Eu mesmo estive doente, mas até hoje eu não sei se eu estive com Covid, se eu fui contrair a doença ou não, né? E passei aqueles 15 dias, né, mal e tal, mas depois me recuperei. Qual é a qualidade de vida dos países? Esses países têm saneamento básico? Qual é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano dos países, né? A quantidade de UTIs que eles têm, considera o clima. Então, essa medida, você está vendo aí, ela abstrai todos esses fatores, o que pode tornar ela inválida, dependendo da situação que você quer analisar, tá bom? Então, vamos passar aqui, ó. Eu fiz um cálculo para você, para facilitar a sua vida. Aí, ó, o número de mortes, né, vezes 1 milhão pelo total da população. Aí, eu calculei de UK, da Inglaterra, dos Estados Unidos e do Brasil, né? É claro que esse slide já está desatualizado. Eu fiz isso aqui na semana passada. Então, ó, é que o Brasil já está em 39, né? UK na data lá, calculando pela quantidade de população, deu 597, os Estados Unidos 339 e o Brasil 170. Se eu for avaliar isso aqui, qual é o país que está pior? Você vê que tem mais mortes nos Estados Unidos, mas você vê que essa medida, apesar de ter mais mortes nos Estados Unidos, eu abstraio o volume populacional, você vê? Aí eu provo aqui, se eu for levar em consideração só essa medida aqui, os Estados Unidos não está tão mal como o UK. E aí tem até uma justificativa para isso, né? No início, o governo inglês, eles eles ignoraram, acharam que era apenas uma gripezinha, não quiseram fazer o isolamento social, até o primeiro-ministro deles pegar a Covid e quase morrer, né? Então eles descobriram que a doença era braba e atrasaram o processo
de isolamento social. E se eles não tivessem, se eles tivessem iniciado antes, eles não estariam tão mal nessa situação, né? E aí, levando em consideração esse ranking, o que eu faço? O UK estaria em segundo lugar, os Estados Unidos em nono, e o Brasil em 13º, contrário daquele total absoluto que eu tinha mostrado para vocês no Google Stats, né? Que o Brasil estaria em terceiro lugar, que ele já pularia para o 13º lugar, né? Usando esse indicador, tá? Aqui, estou excluindo os outliers. Vou já mostrar o que é. Bom, então essa aqui é a planilha do World Mirrors, né, que é um site bem bacana. Ele tem essa análise de dados aqui. Essa foto aqui já está desatualizada. Eu vou mostrar para vocês o World Mirrors já já. Então aqui, ó, São Marino, por exemplo, essa medida por milhão já não funciona, porque ele tem a população bem pequenininha, tá vendo aqui, 33 mil. Deixa eu ver, Andorra também não. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar esses pontos fora da curva, porque eles atrapalham a análise, né? Tiro esses caras, aí deixo só os caras que estão realmente em situação com a população acima de 1 milhão. Aí o indicador funciona, entendeu? Para você fazer a análise. Aí você vê, ó, Bélgica vem primeiro, UK, Espanha, Itália, França, aí o Brasil cai lá para baixo, ó. Aqui, ó, mortes por milhão, né? Deixa eu sair aqui da apresentação para me mostrar para você aqui no site do World Mirrors Info o valor atualizado, né? Então aqui, ó, eu ordenei por morte por milhão. Aí você vê o Brasil aqui embaixo. Aí teria que cortar os outliers que atrapalham a análise, né? Então, se eu for considerar esse indicador, que é uma análise grosseira, né? O Brasil não estaria tão ruim como se eu fosse analisar pelo Death Toll, né? Olha aí, ó. Então, assim, a mídia faz? A mídia pode pegar isso aqui e dizer para você, ó, o Brasil é um dos piores países, terceiro lugar no ranking, entendeu? Fazendo essas notícias catastróficas, que na verdade não fazem sentido nenhum, né? Total de casos aqui, ó, mortes por população. Aí vem o cara defender, não, o Brasil não está tão ruim, veja por 1 milhão, né? Que também não faz sentido essa comparação, tá? Eu só estou mostrando para vocês o contraste dos indicadores. O total de casos. Os Estados Unidos tem mais casos, mas quem sabe os Estados Unidos é o país que está mais testando, né? A gente não tem ideia dos outros países quantos estão testando. Pelo menos o valor está batendo aqui com o do Google, né? Vamos voltar aqui para a apresentação. Olha aí. Então, nas 2 últimas semanas teve um apagão aí de informações na base brasileira de saúde, mas aí 40 desenvolvedores voluntários resolveram se juntar. Eu estou até divulgando aqui o Brasil I.O. Covid. Deixa eu mostrar aqui no site, que é até mais interessante que essa fotinha. Eu deixei aberto aqui. Está aqui. Ele é um pouco pesado, ele demora um pouco para carregar, mas é muito legal, né? Então aqui eles colocam vários indicadores confirmados por 100 mil habitantes. Por que não é milhão? Porque os estados, né? Com você comparar uma cidade ou outra, vale mais a pena você usar centenas de milhão, né? De milhar, né? Quer dizer. Então a gente tem confirmados os óbitos. Deixa eu diminuir aqui. A letalidade. Que é um pouco pesado porque tem todos os dados de todas as cidades do país. Se você passar o mouse por cima, né? Ó, quero ver a letalidade aqui de Lizarda, né? Então tem confirmados por 100 mil habitantes 26, óbitos por 100 mil habitantes 26, a letalidade 100%, casos confirmados, só que teve um óbito, né? Entendeu? Por isso que em estatística, quando você vai avaliar uma questão, você não pode usar só um indicador, tá? Você não pode. Vamos ver um outro caso aqui. Letalidade em Guaraqueçaba. Aí você vê, pô, letalidade.
Quando sai a notícia, Guaraqueçaba teve 100% de letalidade. Aí você vai analisar, mas espera aí, qual foi o espaço amostral? Um morto. Entenderam? Então é importante você estar de olho e fazer esses questionamentos quando você for fazer a leitura. Aí casos confirmados, olha aí. Quanto mais escuro, mais casos confirmados. Olha esse aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Ver se eu consigo. Ou aí, chegou mais perto. Um pouco pesado, ele depende da velocidade da internet, né? Mas é muito legal. Ó, Manaus, casos confirmados por 100 mil habitantes, 1.030. Óbitos por 100 mil habitantes, 71. Letalidade, 6,93. Aí você pode comparar com as outras cidades do estado, né? Deixa eu puxar aqui mais para cá. Óbitos confirmados, 1.560, né? Aí, se você quiser filtrar, clica aqui no estado, é bem legal, né? Aí dá aqui os boletins, os totais. Então você nunca pode avaliar um problema usando só um indicador, porque ele vai te levar a fazer uma análise falha, equivocada. Você tem que combinar vários indicadores, principalmente nas notícias, e questionar, né? As notícias que são ele vai demorar para carregar, sensacionalistas e terroristas, né? Querem assustar as pessoas, tá bom? Então, olha só, outro indicador interessante. Leitos por 10 mil, ou seja, por 10 mil pessoas, né? Aí aqui esse gráfico aqui que foi tirado aqui dessa base do CNES, de março a dezembro de 2019, mostra, né? O Amazonas, por que o Amazonas passou aquele perrengue? Né? Porque o Amazonas, ele tinha apenas 1,7 leitos por 10 mil habitantes. Por isso que nós passamos aquela situação bem difícil, né? Então, se você ver aqui, eu até marquei os óbitos por 100 mil habitantes, aí você vai ver por que o Amazonas está numa situação muito difícil. Porque nós não. Aí você vai ver em outro indicador que vai mostrar que nós não temos throughput de UTIs, nós não temos como atender a demanda da população, na quantidade de pessoas que precisam de uma UTI com respirador. Porque também não basta ter só UTI, você precisa saber se essas UTIs estão equipadas para o COVID. Tem essa informação nacional atualizada? Não temos, né? Esse é um grande problema, esse apagão de informações, né? E a turma, você vê que nos indicadores aqui, a turma não conseguiu colocar indicadores. Seria um excelente indicador. Quantos UTI? Porque uma UTI, ela só consegue atender um leito, né? Vamos dizer assim, uma pessoa por mês. Então, ou seja, é muito tempo que a pessoa fica. Uma não, minto, duas, né? São 2 semanas de tratamento, em média, né? Olha aí, usando a média aí. 2 semanas para o tratamento em média. E aí, por isso que o isolamento social, que é uma metodologia que foi criada lá no início do século, com a gripe espanhola, né, que matou, que não é espanhola, que nasceu no Kansas, né, que matou 50 milhões de pessoas, foi a metodologia melhor usada. Isso não foi inventado agora, isso não aconteceu agora, tá? Então, por isso aqui que é interessante você avaliar outros indicadores, porque você vai ver, assim, o estado é muito grande, não, a gente vai absorver bem a doença. Aí, opa, não é bem assim, você está preparado, né? Quantos leitos tem aqui? Ou seja, a gente já está com uma crise de saúde antes da pandemia, né? Já não tinha leitos suficientes para atender a população, né? Então, é interessante você colocar um indicador em comparação, em contraste com o outro, tá? E as curvas, olha aí, por que eu não posso usar o valor absoluto, nem a média de 1 milhão de habitantes e dizer que aquilo e compará-lo? Por que eles não fazem sentido? Porque eles também não levam em consideração, eles abstraem, né? O tamanho do país, a dimensão, a densidade demográfica, né? E a curva de infecção da doença, né? Então aqui, ó, nesse primeiro, eu sei que está pequenininho, deve estar ruim de ler, mas no primeiro aqui, ó, é o Brasil, olha aí, ó,
Então, no começo de junho, nós não sabemos ainda se nós estamos no pico do maneta, né? Se a gente já está no topo da infecção. Nós ainda não sabemos. Havia uma estimativa que no final do mês de maio seria o pico, mas ninguém consegue afirmar isso com certeza, né? Consegue só estimar. Aí aqui, ó, o segundo país é a Espanha. Já passou do pico, já está controlada a situação, ó, já desceu, já começa a liberar comércio, etc e tal. Estados Unidos, ó, chegou no pico, mas continua com volume alto, né, de mortes e infecções. A Dinamarca ó, já passou do pico, já está quase controlado. O Reino Unido quase controlado. O Japão parece que deu um salto aqui, né, em junho. E aqui, ó, a Dinamarca também. O México está parecido com o Brasil, né? E o Japão. Então, para eu poder comparar, olha aqui, ó, o Death Toll, usando aqueles números, eu precisava trazer os valores para as datas que aconteceram as situações. Por exemplo, para me poder comparar, fazer um pouco de sentido, os rankings, né? Eu precisaria trazer o ranking para a mesma data do pico, né? Por exemplo, os Estados Unidos com o resto da Europa, pegar essa quantidade dessa data aqui, comparar com essa daqui, né? Ali de UK, da Itália, da Espanha, né? Do Brasil, ó. O Brasil ainda nem chegou no pico, então assim não faz sentido nenhum esses rankings, tá? Esses rankings não fazem sentido nenhum, porque a maioria dos países estão em estágios diferentes. Teve um professor que informou lá no Twitter que ele tinha feito uma comparação dos países da América Latina. Infelizmente, eu não consegui resposta dele, porque eram países que estavam mais ou menos no mesmo estágio. Aí, talvez isso fizesse um pouco mais de sentido, tá? Mas, assim, a única coisa interessante é informar em que situação a gente está, né? Mas isso não quer dizer que um país é melhor do que o outro, né? Para eu comparar mesmo e dizer que um país está melhor com o outro, aí tem outros fatores, né? Como eu mostrei, né? O número de UTIs, como o grande exemplo aí o excelente preparo da Christie, né? Da Alemanha, né? Então, assim, são outros fatores, o IDH, a qualidade dos hospitais, tem outras coisas que o indicador não vai mostrar, né? Então, olha aí, ó, a frase do Daryl Huff é: assim como um pouquinho de maquiagem e um potinho de loção, as estatísticas fazem que muitos fatos importantes pareçam que não são, tá? Essa frase aqui foi tirada do Daryl Rush, ele escreveu em 1954. Esse livro aqui, ó, Como Mentir com Estatística, né? Então você, como pode ler várias notícias, você pode ver que jornalistas, né, políticos, é, até pesquisadores e pessoas mal intencionadas podem usar um valor, uma estatística, né, deixar ela bonitinha para querer colocar essa posição e influenciar ou manipular uma situação, né? No mais, pessoal, tá aqui o livro. Eu sugiro, é muito bom a leitura. Eu quero convidar vocês aí para participar do nosso grupo. Tá aqui o WhatsApp, né? Estou sempre mandando notícias, é gratuito, né? A gente não tem interesse monetário nisso aqui. Então a gente está discutindo assuntos de empreendedorismo, né, de finanças, os indicadores, né, estatísticas aí do nosso país, do mundo, né, e também nos ajudando aí mostrando oportunidades que aparecem. Se estiver interessado, manda um WhatsApp aqui e a gente tem mais, deixa eu ver, a gente tem mais 5 minutinhos. Se vocês tiverem perguntas, bem-vindo aí o Thiago, meu aluno aí da pós, o Lucas, a Esther, a Lidiane. Vocês querem fazer alguma pergunta? Só para informar vocês, eu vou gravar, estou gravando, na verdade, eu vou publicar no meu canal. E aí, Thiago, já que você perdeu o começo, eu vou mandar o link é bem legal, né, do material lá no grupo da nossa turma. Aí, se tu quiser assistir depois,
acelera a velocidade, coloca em 1.25, que aí tu vai ver assim, depois que você vê esse material, era interessante até ler o livro, né? Porque você nunca mais vai ler uma notícia da mesma forma. Ou alguém que vier trazer uma estatística, uma informação para você, você já vai ter um pensamento crítico, você vai ficar um pouco mais chato. Você vai perguntar, por exemplo, vierem assim informando, olha, a média salarial dessa empresa é X. Aí você vai perguntar, mas sim, vocês tiraram essa média de que amostra? Que pessoas foram separadas para tirar essa média? Então, assim, você vai ficar um pouco mais crítico, você vai fazer mais perguntas. E isso é bom, né? Porque não vai ser qualquer notícia, qualquer informação que você vai receber e você vai aceitar, né? Inclusive, eu tenho até refutado no Twitter, mandado mais me recadinho para o G1 e para outros sites aí, quando o cara coloca assim, total de mortes, né? E comparando taxas que não fazem sentido, né? Para quererem indicar uma má gestão ou uma questão política. E assim, uma coisa realmente, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, né? Bom, já que vocês não se manifestaram, é um prazer estar com vocês. Eu quero desejar a vocês uma boa noite e fiquem em casa, tomem cuidado, né? Vamos desejar aí que o comércio volte logo, né? Que haja saúde na nossa nação e, e que a gente também se recupere, né? Dessa crise. Tá bacana? Então, desejo a todos vocês um grande abraço. Espera aí, tem uma coisa aqui no chat. Ah, o livro é PDF, tá aqui, o Thiago perguntou. Eu comprei na Amazon, viu, Thiago? Eu comprei a versão do e-book, ela é mais barata do que o impresso, né? Cai pela metade, dá em torno de R$ 21. Não, o livro não é gratuito, do Daryl, né? Então, esse é um clássico, né? Esse livro. É importante todo mundo que trabalha com engenharia, com projetos, ler esse livro, né? Pois Thiago, não se preocupa também que você chegou atrasado, que eu vou publicar eu vou subir, né, pro YouTube e aí eu mando o link lá para vocês no grupo da pós-graduação, beleza? Então, para os demais e para vocês, obrigado por terem participado, né? É, hoje é noite de feriado, mas também é noite de aprendizado, né? A gente tem o conceito de desenvolvimento contínuo, né? No inglês eles falam lifelong learning, ou seja, aprendizado até o final da vida. Até o final da vida, é, quem estuda, quem se desenvolve, nunca envelhece, né? Os neurônios já foi provado cientificamente que eles estão sempre se renovando, né? Para quem estuda, para quem aprende uma nova língua, para quem está se renovando, né? Então nunca percam essa paixão pelo conhecimento. Se você veio até aqui é porque você aceitou o convite, né? E porque você quer algo mais da vida. Isso faz você uma pessoa especial. Então, no mais, eu desejo a vocês um forte abraço e até o próximo, né, encontro.